So we're talking about practical sanctification. Nós estamos a falar sobre a santificação prática. And practically, when we think about the world, we should learn not to love the world. Então, na prática, quando nós falamos do mundo, estamos a aprender a não amar o mundo. When we think about the flesh, we should make no provision for the flesh. Quando falamos da carne, aprendemos a não fazer provisão para a carne. Purpose in our heart, decide in our heart that we're not going to defile ourselves. Colocar propósito no coração, definir no nosso coração que nós não vamos contaminar-nos. In regard to the devil, we are to resist the devil and he will flee from us. Em relação ao diabo, nós precisamos nos comprometer a resistir ao diabo e ele fugirá de nós. And now, in regard to Christ. E agora, em relação a Cristo. 1 John 3:6. 1 de João 3:6. 1 de João 3:6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. This verse talks about the importance of abiding in Christ. Este versículo fala sobre a importância de permanecer em Cristo. And John 15 verse 4. João 15, versículo 4. Jesus says, "Abide in me and I in you." Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Assim como o ramo que não permanece em mim não pode dar fruto, se permanecer em mim, esse dará muito fruto. So what does it mean to abide in Christ? Então o que é que significa permanecer em Cristo? I think earlier I talked a little bit about it. Aquela moça sobre a qual eu falei há pouco. Abiding in Christ means spending time with Him. Permanecer em Cristo significa passar tempo com Ele. It means enjoying fellowship with Christ. Significa desfrutar de comunhão com Cristo. How do we enjoy fellowship with Christ? Como é que nós desfrutamos de comunhão com Cristo? You need to spend time with Him. Nós precisamos passar tempo com Ele. Talk to Him. Falar com Ele. And let Him talk to you in the Word of God. E deixar que Ele fale contigo através da You palavra. want to get to know Him more. Conhecê-lo mais. You want to learn to enjoy Him. Tu queres aprender a ter prazer em estar com Ele. And let Him enjoy your life. E permitir que Ele tenha prazer na tua vida. Does He enjoy your life? Será que Ele tem prazer na tua vida? Does He enjoy the things that you say and the things that you do? Será que Ele tem prazer nas coisas que tu dizes, nas coisas que tu fazes? Have you gotten to know Him as a friend? Tu deves e queres conhecê-lo como um amigo. So we are to abide in Him. Então nós precisamos permanecer nele. 1 John 1:5-9. 1 de João 1, de 5 a 9. 1 de João 1, de 5 a 9. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. So we are to walk in the light. Então nós andamos na luz. You cannot enjoy Christ if you're walking in darkness. Nós não conseguimos ter prazer em Cristo se andarmos na escuridão. Christ doesn't walk in the darkness. Cristo não anda nas trevas. He is the light of the world. Ele é a luz do mundo. And He lives in light that is hard for us to approach. E Ele vive em luz inacessível. But He invites us to walk in the light. Mas Ele convida-nos a andar na luz. We don't really like to walk in the light. Nós, na verdade, nós não gostamos de andar na luz. Because the brighter the light is, the more ugly we look. Porque quanto mais brilhante for a luz, mais feios nós vamos parecer. So we like to turn the lights off.
Por isso nós queremos diminuir ou It makes desligar as us- It luzes. makes us look a little bit better. Isso faz-nos parecer um pouco melhores. But if we walk in the light, then all the imperfections of our life starts to be seen. Mas quando andamos na luz, todas as imperfeições da nossa vida começam a ser percebidas. God wants us to walk in the light. Mas Deus quer que andemos na luz. Because when we do that, He cleans us. Porque quando nós fazemos isso, Ele limpa-nos. He shows us the imperfections and then He can clean us. Ele mostra-nos as nossas imperfeições e Ele limpa-nos. Take those imperfections away. E Ele tira essas imperfeições. We like to hide our imperfections. Nós gostamos de esconder as nossas imperfeições. God wants to expose them so that He can get rid of them. E Deus quer, mas ao contrário, Deus quer expô-las para nos podermos ver livres delas. So we are to walk with Christ. Então tu tens que andar com Cristo. And then in verse 9, we're to confess our sins. Então no versículo 9, sobre confessarmos os nossos pecados. This is what happens when we walk in the light. Isto é o que acontece quando nós andamos na luz. We see that we are sinful and we can confess our sins. Nós vemos que nós somos pecadores e nós confessamos os nossos pecados. With God's help, I can charge against an army. Com a ajuda de Deus, eu consigo derrotar um exército. By God's help, I can jump over a wall. Com a ajuda de Deus, eu consigo saltar muralhas. With God's help, I can stop sinning. Com a ajuda de Deus, eu consigo parar de pecar. With God's help, I can be more holy. Com a ajuda de Deus, eu consigo ser mais santo. In regards to Christ, we are to pray to Him. Relacionado com Cristo, nós precisamos orar a Ele. These are some of the things practically that a believer needs to do. Estas são algumas das coisas que o cristão, o crente precisa praticar. If we're ever going to be holy, Se alguma vez nós vamos ser santos, then we need to learn not to love the world. nós precisamos aprender a não amar o mundo. We need to not give in to the lust of the flesh. Precisamos aprender a não andar de acordo com a We concupiscência need da to carne. resist the devil. Precisamos aprender a resistir o We diabo. need to abide in Christ. Precisamos permanecer em Cristo. What about the Word of God? E quanto à palavra de Deus, We need to hide God's Word in our nós hearts. precisamos guardar a palavra de Deus nos nossos corações. Psalm 119:11. Isto é o Salmo 119:11. If you haven't memorized that verse, you really should. Se ainda não memorizaste este versículo, tu deverias. Your word I hide in my heart that I might not sin against you. Eu guardo no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. These are practical things we can do to be more holy. Estas são coisas práticas que nós podemos fazer para ser mais santos. Is this what your life looks like? É assim que a tua vida se parece? That you're learning not to love the world? Estás a aprender a não amar o mundo? That you're not making provision for the flesh? Estás a aprender a não fazer provisão para a carne? That you're resisting the devil? Estás a aprender a resistir ao That you're living diabo? a life so that sin doesn't tempt you? Se vives uma vida em que o pecado não te tenta, And most important, are you abiding in Christ? mas o mais importante é viver uma vida em que permaneces em Cristo. And reading God's Word? É aprender a ler a palavra de Deus, Talking to Him? falar com Ele. Now, salvation involves regeneration. Agora, a salvação implica regeneração. And an unregenerate man is not going to be comfortable around believers. Pessoas não regeneradas, homens não regenerados, vão se sentir desconfortáveis entre os crentes. An unregenerate person is someone who goes after the world. Uma pessoa que não é regenerada, ela vai atrás das coisas do mundo. The lust of the eyes and the lust of the flesh and the pride of life become important. A concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida tornam-se coisas importantes. And that's unregenerate man. E isso significa, portanto, que são pessoas que não foram So an regeneradas. unregenerate man is not going to enjoy being around believers. Pessoas não regeneradas não querem andar perto dos crentes. Heaven is not going to be attractive to an unregenerate man. O céu não é um lugar atraente para uma pessoa não regenerada. An unregenerate man is not interested in being holy. Uma pessoa não regenerada não tem interesse em ser santa. That's like
That's like asking a dog to stop eating its throw up. É como dizer a um cão que tem que parar de comer o vômito. And if the dog could speak, the dog would say, "Why would I want to do that?" E se um cão pudesse falar, ele perguntaria, mas por que eu tenho que fazer isso? Dogs eat throw up, Os cães comem vômitos. and we like it. E nós gostamos disso. Why would I want to stop doing that? Por que eu devo parar de fazer isso? And a sinner is going to say the same. Então os pecadores poderiam perguntar a Why would I mesma want to coisa. stop sinning? Por que eu devo parar de pecar? It's part of who I am, É parte do que eu sou. and I have no desire to change. Eu não tenho desejo nenhum de mudar. You say you're a slave to sin, Então tu dizes, eu sou o escravo do pecado. and the person says, "I'm not a slave to sin." Mas alguém diz, não, mas eu não sou escravo do You say, pecado. "Well, try to stop sinning." Então tenta lá parar de pecar. And the man would say, "Why would I want to do that? E a pessoa diria, mas por que eu devo fazer isso? Why should I stop doing what's natural to me to do?" Por que eu devo parar de fazer aquilo que para mim é natural fazer? An unregenerate man is going to have no interest in heaven, Pessoas não regeneradas não têm interesse no céu. because heaven is a holy place Porque o céu é um lugar santo, where there is no sin. onde não há pecado. There's nothing to attract him. Não há nada que possa atrair essa pessoa. Sin is rebellion against God. O pecado é rebelião contra Deus. Sin is saying, "I will have my own way." O pecado é dizer, eu vou fazer as coisas da minha maneira. Could you imagine if this whole world, all the people in this world were transported into heaven right now? Consegue imaginar se todas as pessoas deste mundo fossem transportadas para o céu agora? Exatamente And agora. what would an unregenerate man do in heaven? O que é que pessoas não regeneradas fariam no céu? Rebel. Rebeldia. I Rebelião. will have my way. Eu vou fazer as coisas da minha I maneira. don't want to listen to Eu God. não quero ouvir Deus. An unregenerate man finds no attraction to heaven. Então pessoas não regeneradas não se sentem minimamente atraídas pelo céu. Death will never change a moral character. A morte nunca irá mudar caráter moral. One day, God will raise the dead. Dia Deus ressuscitará os mortos. And if you are saved, you will be raised into a new life. E se tu és salvo, tu serás erguido para uma nova vida. Once we die, absent from the body, we are present with the Lord immediately. Quando morrermos, uma vez ausentes do corpo, nós viveremos na presença do But Senhor. our bodies will one day be raised again. Mas os nossos corpos, dia, eles serão erguidos, ressuscitados de They will novo. be glorified bodies, like the body of the Lord Jesus when He rose from the dead. E serão corpos glorificados, corpos iguais ao de Jesus quando Ele ressuscitou. And our bodies and our spirit will be joined together. E aí os nossos corpos serão unidos aos nossos espíritos. And we will enjoy eternal life. E nós vamos desfrutar da vida eterna. The dead who are unsaved, they will be raised again. Os mortos dirão, nós estamos vivos de novo. But they will not be in a transformed body. It will be their regular, normal body. Mas eles não vão ter um corpo transformado, eles estarão com o seu corpo normal, natural. All the things that characterized them while they lived on earth will still characterize their life. Todas as coisas que caracterizam a vida terrena deles essas coisas vão continuar a caracterizar a They vida. will be judged and sent to hell, Essas pessoas serão julgadas e enviadas para o inferno, where they will never be able to satisfy the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. num lugar onde não mais poderão satisfazer a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. The natural man cannot be sanctified by the Holy Spirit. O homem natural não pode ser santificado pelo Espírito Santo. Galatians 5:17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5:17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. And then 1 Corinthians chapter 2 Agora 1 Coríntios capítulo 2, and verse 14. versículo 14. 1 Coríntios 2, 14.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. The natural man is not going to be sanctified by the Holy Spirit. O homem natural não vai ser santificado pelo Espírito Santo. So what can the natural man do? Então, o que é que um homem natural pode fazer? Cry out to God for salvation. Clamar a Deus por salvação. Save me from my sins. Salva-me dos meus In pecados. salvation there is regeneration. E na salvação existe a A new regeneração, life. uma nova vida. A transformation takes place. Uma transformação acontece. And the regenerate man, he can grow in Christ. E uma pessoa regenerada, ela consegue He crescer can- em Cristo. He can learn, he can live in the power of the Holy Spirit. Pode viver o poder do Espírito Santo. Regeneration is a gift. Regeneração é um dom. It cannot be earned by human effort. Não pode ser merecida por nenhum It cannot esforço humano. it cannot be purchased. Não pode ser comprada. But after regeneration, when we are children of God, Mas depois da regeneração, sendo filhos de Deus, in gratitude for our salvation, we do good works. em gratidão pela salvação, nós praticamos boas obras. We grow in Christ. Nós crescemos em Cristo. We follow Jesus Christ. Nós seguimos Jesus We Cristo. abide in Him. Nós permanecemos We nele. talk to Christ. Nós falamos com Cristo. He talks to us through the Word of God. Ele fala conosco através da palavra. We make progress in our Christian walk. Nós fazemos progresso na nossa caminhada cristã. Eventually, we will bear fruit. No final, nós damos fruto. It doesn't happen right away. Isso não acontece rapidamente. You plant tomatoes in the ground. Tu podes plantar tomates no solo, na terra. After you plant it, you put water you water it. Depois de plantar, tu regas, You go to bed. tu vais dormir, You wake up in the morning. tu acordas de And manhã, you go outside to see the fruit. tu vais lá fora à procura do fruto. It's not there yet. E ainda não está lá. It takes time. Demora tempo. Fruit takes time. Fruto leva tempo. Of course, there's joy immediately if you're genuinely saved. É claro que há alegria imediatamente quando se é genuinamente You're salvo. glad that the chains of sin have been broken. Tu ficas feliz por saber que as cadeias do pecado foram But you're quebradas, just a child in Christ. mas tu és apenas ainda uma criança em There Cristo. needs to be growth, É preciso haver and crescimento, so you grow. então tu And cresces. in time, real fruit is born. E a seu tempo, verdadeiro fruto aparece. I remember when I was in university, there was a man that I was witnessing to. Eu lembro no tempo da universidade, havia um homem a quem eu estava, uma pessoa a quem eu And estava a The testemunhar. Christians on the campus told me I was wasting my time witnessing to that man. E os cristãos lá no campus universitário disseram que eu estava a perder tempo a testemunhar aquela pessoa. They told me that he was not part of God's elect. Eles disseram-me que ele não era daqueles eleitos, não era parte dos eleitos de Deus. Well, I didn't listen to them, Bom, eu não os ouvi. and he put his faith in the Lord Jesus Christ. E ele pôs a fé dele no Senhor Jesus Cristo. Then he went to a Bible study. E bem, He went to a ele foi Bible para um estudo bíblico, But the Bible study leader looked at him in a wrong way, I guess. e o líder do estudo bíblico olhou para ele de uma forma estranha, errada. So this man punched him in the nose. E este homem deu-lhe um soco no nariz. Practically broke his nose. Quase lhe partiu o nariz. And the Christian leaders came to me and said, you see, he's not part of God's elect. E os líderes cristãos vieram ter comigo e disseram, vês, ele não faz parte dos eleitos de Deus. By the end of the school year, Mas no fim daquele ano letivo, he had witnessed to everyone in his building. ele tinha testemunhado para todos no seu edifício. He had told people about Jesus Christ. Ele tinha falado acerca de Jesus. His life was changed. Na sua vida, a sua vida tinha mudado. We used to joke a year later.
We used to talk together Nós costumávamos falar, um ano depois nós tivemos uma and conversa say, not bad for someone who's not part of the elect. e dissemos assim, então nada mal para alguém que não faz parte dos eleitos de The Deus. point of the story is fruit takes time. Mas o ponto aqui da história é que fruto leva tempo. We judge people, we judge so quickly. Nós julgamos pessoas e fazemos isso de forma tão rápida. What right do we have to say that God's not working on this person or that Que person? direito temos nós de dizer Deus não está a trabalhar nesta pessoa está a trabalhar nesta? And we need to remember that fruit takes time. Nós precisamos lembrar que fruto demora tempo, But there will be fruit. mas haverá fruto. You know who the genuine Christians are by the fruit. Vocês podem saber quais são os verdadeiros, os genuínos crentes pelo fruto. They're not going to talk like the world talks. Não vai falar como o mundo fala. They're not going to act like the world acts. Não vai agir como o mundo age. You're going to know them by their fruits. Eles serão conhecidos pelos seus frutos. Of course, we are good at deceiving people, aren't we? Mas nós somos muito bons em enganar pessoas, não somos? Sometimes you have someone with you for a very long time, you know them as Christians, Às vezes nós temos algumas pessoas conosco e são conhecidas como sendo cristãs, but then after time you see their fruit. mas passado algum tempo nós vemos o fruto. And it's the fruit of the flesh, E é fruto da carne, the fruit of sin. fruto do pecado. And it surprises us E isso surpreende-nos, because we thought they were genuine believers. porque nós achávamos que eram crentes genuínos. Now, sometimes a genuine believer can make mistakes like David made. Mas também às vezes crentes genuínos podem fazer erros como Davi fez. He didn't just commit adultery. Ele não apenas cometeu adultério, He planned to commit adultery. ele planeou cometer adultério. He didn't just commit murder because he was, it was these circumstances. Ele não apenas cometeu assassinato por causa das circunstâncias, He planned to commit murder. ele planeou cometer assassinato. Sometimes we make mistakes. Às vezes nós cometemos erros. Sometimes we even plan to make those mistakes. Às vezes nós planeamos cometer esses erros. Does that mean that we're not saved? Será que isso significa que nós não somos salvos? David was a man after God's heart. Deus era um homem segundo o coração de Deus. His heart was in the right direction. Davi era um homem segundo o coração But de he Deus. made big mistakes. Mas ele cometeu grandes erros. I've made mistakes. Eu cometo erros. I'm sure you have, as believers, have made Eu mistakes. tenho a certeza que vocês, como crentes, cometem erros. But a genuine believer is not going to be habitually sinning. Mas crentes verdadeiros não praticam pecado habitualmente. And of course, David, for the rest of his life, he faced consequences for his mistake. Mas é preciso lembrar que Davi, o resto da sua vida, ele colheu consequências dos seus And you and I erros. might face a lifelong consequence for sinful mistakes we make. E nós também podemos ter consequências pelo resto da vida por causa de erros pecaminosos que nós A cometemos. regenerated man will feel guilty, real guilty. Um homem regenerado, uma pessoa regenerada, ela sente-se realmente culpada. David writes in Psalm 51, Davi escreve no Salmo 51: sacrifices and offerings I would bring to you, but you don't want them. Ofertas e sacrifícios eu traria, mas tu não queres, não é isso que tu queres. What do you mean you don't want them, O que é God? que isso significa? Não queres? Didn't you give Israel some offerings to give to God in case you sin? Tu não orientaste Israel a dar sacrifícios no caso de pecado? Yes. Sim. For ignorant sins, Para pecados por ignorância, for unintentional sin. para pecados não But intencionais. David's sin was intentional. Mas o pecado de Davi foi intencional. And in the Old Testament, there was no sacrifice for such sins. E no Velho Testamento não havia sacrifício para esse tipo de pecados. So David says, sacrifices and offerings I would give to you, but you don't want them. É por isso que Davi diz ao Senhor: sacrifícios eu te traria, mas tu não os quiseste. Não os What queres. you want is a contrite and humble heart. O que tu queres é um coração contrito e quebrantado. These you're not going to despise. Isto tu não vais desprezar. This is what God wants. Isto é o que And Deus a quer. believer is going to be contrite and humble. Então um crente, ele é contrito, ele é humilde.
An unregenerate man will never enjoy heaven. Homem não regenerado nunca vai ter prazer no céu. But a regenerate man, well, he has the Spirit of God in him. Mas o homem regenerado, ele tem o Espírito de Deus dentro dele. And so he will grow in his fruit bearing. Então ele vai crescer dando fruto. If there is no fruit in your character, Se não há fruto no teu caráter, it might be because there's been no regeneration. pode ser que isso seja porque nunca houve regeneração. A prayer does not save people. Uma oração não salva pessoas. We pray to receive Christ. Nós oramos para receber Cristo, But a prayer does not save you. mas uma oração não te salva. Christ saves you. Cristo salva-te. We come to Him and beg Him for salvation. Nós chegamos até Ele e nós suplicamos, imploramos por salvação. He says, if you call upon the name of the Lord, you will be saved. Ele diz, se clamares, se invocares o nome do Senhor, tu serás salvo. And so we call upon Him for salvation. E por isso nós clamamos, nós invocamos o nome dele para a salvação. But I can't see your heart. Mas eu não consigo ver o teu coração. God can. Deus consegue. God knows if you're really crying out for salvation or not. Deus sabe se tu estás realmente a suplicar, a implorar a Deus por salvação. ou Some não. people cry, save me from hell. Algumas pessoas clamam e dizem, salva-me do inferno. I don't want to be saved from sin. Eu não quero ser salvo do pecado, But I don't want to go to hell. mas eu não quero ir para o inferno. So can you save me? Mas podes então salvar-me? I have no interest in you changing my desires. Eu não tenho interesse que tu mudes os meus desejos. I don't want Eu sanctification. não quero santificação. I just want to be forgiven. Eu simplesmente quero ser perdoado. I just don't want to be punished. Eu não quero ser punido. That's all I want. É tudo o que eu quero. In Jesus' name, amen. E em nome de Jesus, amém. And we clap our hands and smile. E nós aplaudimos e sorrimos Say, welcome to the family of God. e dizemos bem-vindo à família de Deus. But they're not genuine believers. Mas eles não são crentes genuínos. We couldn't read their mind. Nós não conseguimos ler a mente We deles. just heard their prayer. Apenas ouvimos a oração Lord, deles. save me. E, I'm salva-me. sorry for my sins. Eu estou arrependido dos meus pecados. And that's all we hear. É tudo o que nós ouvimos. We don't know if it's a genuine cry to be saved from the shackles of sin. Mas nós não sabemos se é realmente um clamor genuíno para ser salvo das garras do pecado. But God knows, Mas Deus sabe. and God will always save when that is a sincere prayer. E Deus sempre saberá se é uma oração sincera. But people are relying on their prayer that they prayed to get to heaven. Há pessoas que confiam na oração que fizeram para chegar até ao céu. Prayer can't save you. Mas a oração não te pode salvar. Only Christ can do that. Só Cristo pode fazer isso. Regeneration doesn't take away the old nature. A regeneração não tira a velha natureza. The old nature, the flesh, is still the flesh. A velha natureza, ou seja, a carne, continua a ser a It carne. doesn't change at all. Não muda, de maneira nenhuma. But the new nature will be in you. Mas a nova natureza estará em ti. And the new nature will change your character E a nova natureza vai mudar o teu caráter and bear fruit. e dará fruto. A genuine believer is not going to enjoy life without fellowship with Christ. Um crente genuíno não vai desfrutar da vida sem ter comunhão com Cristo. So these are just some practical things to think about when we think about sanctification. Estas são algumas das coisas práticas nas quais devemos pensar quando falamos de santificação prática. Finally, I want to think about sanctification of the church. Por fim, eu gostaria de falar da santificação da igreja. And this is in 2 Corinthians chapter 6, E isso está em 2 aos Coríntios, no capítulo 6, beginning in verse 14. começando no versículo 14, And it goes down to chapter 7 in verse 1. e vai até ao capítulo 7, versículo 1. Let's read that passage. Vamos ler essa passagem. 2 aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14 até 7. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas?
Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. This passage is talking about the local church. Esta passagem está a falar acerca da But igreja it local, can be applied to individual believers. mas pode ser aplicada a indivíduos Because crentes, individuals make up the local church. porque indivíduos compõem a igreja local. In the Old Testament, God wanted His people to be separate. No Velho Testamento, Deus queria que o povo dele fosse separado, Separate from idolatry. separado da idolatria, Separate from what's clean and what was unclean. separado daquilo que é limpo, daquilo que é impuro. In the New Testament, God tells believers that don't be yoked together with unbelievers. No Novo Testamento, Deus diz aos crentes para não andarem em jugo desigual com os incrédulos. Why come into a partnership with others that are unbelievers? Por que entrar em parceria com pessoas que não são genuínos crentes? It's not going to work. Isso não vai resultar. The local assembly is to be holy. A assembleia local, ela deve ser santa. And individual sanctification is going to affect the sanctification of the assembly. E a santificação individual vai afetar a santificação da assembleia. The assembly is to be set apart for Christ. A assembleia deve ser separada para Cristo. And the individual is to be set apart for Christ. O indivíduo deve ser separado para Cristo. The assembly is to not be joined together with the apostate church. A igreja, a assembleia não deve estar, ou deve estar separada daqueles que se afastaram de Cristo. The assembly needs to discipline backsliding Christians, believers. A assembleia deve disciplinar aqueles crentes que escorregam, que We caem. cannot have fellowship with believers who are living in sin. Não pode ter comunhão com aqueles crentes que vivem no pecado. The assembly is to be separate from the ecumenical spirit. A assembleia deve estar separada daquele espírito ecumênico. All believers are one in Christ, Todos os crentes são um em Cristo. but all denominations are not filled with believers. Mas nem todas as denominações estão cheias de crentes. And there's this political ecumenicalism Então existe este ecumenismo político, where everyone who wears the name of Christ we should accept as brother and sister. no qual todos aqueles que dizem ter o nome de Cristo devem ser aceitos como parte do corpo de And Cristo. there is biblical ecumenicalism, E depois também existe o ecumenismo bíblico, where we are one in Christ with all believers, genuine believers. no qual nós somos um em Cristo com os genuínos crentes. We're to be separate from the ecumenical spirit of today. Nós devemos estar separados desse espírito ecumênico dos nossos dias. We separate because of God's holiness. Nós separamos-nos por causa da santidade de Deus. God wants His church to be pure, Deus quer que a sua igreja seja pura. and so we need to be pure Então nós precisamos ser puros, as individuals, como indivíduos, and then as an assembly together. mas também como juntos, em This assembleia. passage tells us not to be yoked together with unbelievers. Esta passagem diz-nos que nós não podemos andar em jugo desigual com os incrédulos. God does not yoke Himself with unbelievers. Deus não anda em jugo com os He incrédulos. saves unbelievers. Ele He saves people from their sins.
Ele salva pessoas dos seus pecados and gives them a new life. e dá-lhes uma nova vida. He takes them out of the world and places them in Christ. E tira-os do mundo e coloca-os em Cristo. And there is fellowship based on that. E há comunhão baseada nisso. Our fellowship with one another is based on our relationship with Christ. A nossa comunhão uns com os outros é baseada na nossa comunhão com Cristo. God wants His church to be holy. Deus quer que a sua igreja seja santa. Now we're going to take a break. Agora nós vamos fazer And uma after the pausa. break, there will be a time for comments or questions. E depois do intervalo vai haver um tempo para comentários ou perguntas. Okay?